Quando ele é radicalizado, eles têm um processo chamado célula adormecida. Ele vai chegar no Brasil, vai ficar de boa, vai se integrar na comunidade, de repente, puf, vai matar vários católicos, evangélicos, espíritas e outras religiões. Estão distribuindo o Alcorão gratuitamente em português. É um trabalho de conversão. A Polícia Federal prendeu no interior de São Paulo um homem suspeito de integrar o Estado Islâmico e de planejar um atentado terrorista em solo brasileiro. No meio da multidão, extremistas que odeiam a mensagem da cruz e seguem mandamentos de guerra estão entrando livremente. Alguém já viu essa bandeira aqui? O Brasil Islâmico? Se você magicamente começar a seguir todas as postagens que visam demonizar árabes e muçulmanos no Brasil, ou na língua portuguesa de modo geral, esse perfil com certeza vai aparecer para você. E se trata de ninguém mais, ninguém menos do que o notório Alexandre Danieli. Além de divulgar em seus curtos vídeos diversas informações falsas para inflamar a população brasileira contra a comunidade muçulmana, Alexandre Danieli possui um passado e uma história pública notória que explica bastante o porquê ele se engaja tão avidamente para fazer com que milhares e milhares de brasileiros enxerguem a minoria muçulmana no país como demônios. Nascido no oeste catarinense, Alexandre Danieli foi em busca de viver o sonho americano, chegando lá como imigrante por volta dos 17 anos com um vício de turista. Depois de um tempo realizando trabalhos geralmente precarizados no país, acabou conseguindo seu green card. Porém, para ascender socialmente, ainda era necessário prestar mais serviços à sociedade americana, agora de natureza militar. Alistando-se ao Corpo de Fuzileiros Navais em 2008. Eu me alistei, eu tinha o green card, aí eu me alistei e virei cidadão americano, né? Para todo mundo que está em casa, o pessoal tem que ter o green card, não tem como se alistar de outra forma, né? Você tem que ser um cidadão americano, tem que ter o green card. O green card. É um passo antes da cidadania. Por que você escolheu defender os Estados Unidos? Vários motivos. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais o que estava acontecendo no Oriente Médio e descobri um pouco mais dos militares americanos e o fator profissional. Nos Estados Unidos, se você é veterano de guerra ou ex-militar, as empresas, grandes corporações têm preferência em contratar... Eles são respeitados. Exatamente. E depois de treinamento intensivo, é enviado ao Afeganistão em 2010, e de onde retorna para casa, quando seu contrato deixa de ser renovado em razão de severos ferimentos, segundo ele, sofrido em batalha. Quando eu fui para a guerra, eu queria ficar mais tempo. É um contrato de 4 em 4 anos que você renova. Só que quando eu estava no meu último deployment, na minha última guerra no Afeganistão, eu estava numa explosão, né, e me machuquei bastante. Eu quebrei costela, quebrei meu joelho. De lá para cá, Danieli usa sua imagem de marine brasileiro como plataforma política para angariar seguidores entre as fileiras de conservadores e reacionários no Brasil de direita, tendo se especializado no compartilhamento sistemático de mentiras contra a comunidade muçulmana e discurso de ódio, pasmem, contra imigrantes, sempre atacando em bandos digitais que repercutem o pânico moral em torno da tal ameaça islâmica ao Ocidente. Então temos um imigrante que tenta a vida em um país mais desenvolvido e que invade armado um país muçulmano em nome desse país desenvolvido e passa então a produzir conteúdos para demonizar invasão e imigração. Vejam que coerente. Danieli narrou sua experiência militar em diversas entrevistas concedidas em grandes programas da mídia nacional, como o programa do Jô, a Jovem Pan e Rede TV, e hoje tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Assim que Alexandre pisou nos Estados Unidos, o então presidente George W. Bush já havia posto em marcha a estratégia militar global da guerra ao terror, com a agenda de invadir diversos países islâmicos do mundo, com ou sem ligação alguma com a rede terrorista Al-Qaeda. This crusade, this war on terrorism, is going to take a while. O Afeganistão, alvo da atividade militar de Danieli, seria invadido militarmente de forma inicial pela OTAN em outubro de 2001, passando por 20 anos de ocupação, com a retomada do Talibã ao poder, deixando como legado um rastro de destruição e vitimando, nas numerações mais conservadoras, 240 mil pessoas no processo. Então, os Estados Unidos, na figura de Ronald Reagan, e também da Inglaterra, com Margaret Thatcher, vão apoiar que milícias armadas religiosas tomem o poder no Afeganistão com seu financiamento aos mujahidins, e depois vão invadir o país para depô-las, matando centenas de milhares de pessoas nesse processo.
Do momento quando Daniele ingressou nas Forças Armadas dos Estados Unidos até o seu período de desligamento, há diversos atentados de autoria americana que geraram grande repercussão contra a população afegã. Em agosto de 2008, na vila de Azizabad, um ataque coordenado da Força Aérea Americana assassinou 92 civis, a maioria crianças, e destruiu a parca estrutura que tinha na vila. Em maio de 2009, na vila de Granai, um bombardeiro B-1 efetuou um ataque que aniquilou cerca de 140 pessoas, maior parte crianças, sendo considerado pela Força Aérea como uma consequência não intencional. Em fevereiro de 2010, 20 homens, 4 mulheres e uma criança foram trucidados dentro de 3 micro-ônibus por um ataque de helicópteros Little Heart na vila de Zerma, no limite da província afegã de Uruzgan. E assim, esses soldados, além de matar milhares de afegãos, na época que o Alexandre Daniele estava servindo nas forças, né, os seus colegas de profissão como soldados americanos, eles costumavam constantemente levar pedaços de afegãos, dedinho de criança, cabeça de mulher, cabeça de homem, como troféus para casa. E isso não é sequer especulação. Tem diversas matérias e mídias internacionais que revelam esses hábitos. Voltando ao nosso invasor do Afeganistão brasileiro, nas diversas entrevistas que concedeu, acredita piamente que quem foi contra a invasão militar na época do Afeganistão, onde todos esses crimes eram cometidos sob o pretexto de combater o terrorismo, estão errados, pois a tortura graçava solta com o Talibã. Seu trabalho ali era conquistar corações e mentes do povo afegão e se defender do terrorismo, tendo ajudado a construir várias escolas, no intuito de trazer civilização a um povo fraco, pobre e culturalmente arraigado ao fundamentalismo religioso. Ele em momento algum estudou, por exemplo, que a Universidade de Oklahoma, Omaha, dos Estados Unidos, produziu, por volta de 3 décadas antes de ele invadir o Afeganistão, os materiais didáticos que incentivavam o terrorismo em crianças para combater os soviéticos, por exemplo. Em 1986, foi criado o projeto Educational Sector Support Project, ou ESSP, que contratou a Universidade de Nebraska, Omaha, a UNO, para supostamente fornecer educação aos refugiados afegãos no Paquistão, bem como aos afegãos que permaneceram no Afeganistão, por meio do desenvolvimento e distribuição de materiais educacionais, especialmente livros didáticos, abrangendo disciplinas como matemática, álgebra, geometria, linguagem e leitura, escrita, ciências e muitas outras matérias para as crianças afegãs. Pode parecer um ato de caridade altruísta por parte do governo capitalista americano, mas a realidade por trás desse material é bem bizarra. Os livros didáticos ensinavam habilidades literárias fundamentais dentro de um contexto que incitava o fanatismo e a guerra religiosa, a violência e o ódio, principalmente contra os soviéticos, efetivamente ensinando as criancinhas afegãs a lerem através de exemplos macabros que incitavam o extremismo religioso. Na cartilha, 8 das 41 letras do alfabeto contêm referências semelhantes a armas, espadas e a morte de infiéis. Outra parte do livro, dedicada à matemática, apresenta somatórias com objetos como rifles de assalto, granadas, munições, pistolas e até mesmo canivetes. Assim, esses livros claramente promoviam a normalização da violência desde a infância. Em vez de ensinar o alfabeto através de objetos comuns do cotidiano, como normalmente é praticado em quase a totalidade dos países do mundo, as crianças pequenas eram ensinadas a ler com frases de ódio e desenhos de imagens ainda mais violentas. Tudo isso cuidadosamente idealizado, elaborado e impresso por uma renomada universidade nos Estados Unidos em parceria com o governo americano. Os depoimentos de Alexandre Daniele lembram muito os de Chris Kyle, outro fuzileiro naval atuando no Oriente Médio, que foi condecorado como um herói americano, digno de filme, após abater 160 homens, mulheres e crianças, expressando a mesma opinião sobre suas vítimas. Eu não penso nas pessoas que mato como pessoas. São apenas alvos. Não se pode pensar neles como gente com família e empregos. Eles vivem de colocar o terror nos corações dos inocentes. Essa é a parte fácil do meu trabalho. Eu não tenho qualquer arrependimento disso. Diante dos valores de Chris Kyle, não é de se surpreender que Alexandre Daniele seja também um grande admirador do sniper americano, para o qual já rendeu diversas homenagens, mesmo com amplo conhecimento das ações, opiniões e carreira do herói americano responsável pela morte de dezenas de pessoas em países muçulmanos. Para Daniele, refugiados, pobres, miseráveis, que fogem das guerras que ele executou, são um problema. São vilões, são um perigo. Ele, que viaja armado para outros países e participa na destruição de nações inteiras e na matança de milhares de inocentes, como fez Chris Kyle, está cometendo um ato de heroísmo. Ou seja, a atuação militar do Alexandre Daniele é responsável pelo deslocamento de refugiados. E esses refugiados vão para onde? Vão para os países que promovem a destruição dos seus países em busca de uma vida melhor. E é aí que entra o trabalho do mariner americano,
que ajudou a desgraçar a vida daquelas pessoas nos seus países de origem para demonizar a sua cultura e a sua religião nos países onde elas tentam reconstruir a vida. E é aí que entra o seu trabalho de mídia social para demonizar muçulmanos no Brasil. Eu posso ser contra a imigração se essa gente toda ajudou a construir o Brasil de hoje. A cara do Brasil, a cultura do Brasil. O Brasil sempre recebeu refugiados do mundo inteiro. No atual governo Lula, o Brasil realizou repatriações humanitárias de cidadãos brasileiros que estavam na Palestina e no Líbano, em meio à invasão israelense. Porém, vejam como Alexandre Danieli coloca as coisas. Pessoal, não sei se vai adiantar nada a gente ficar avisando as autoridades, mas sabe aquele pessoal que condena os homossexuais, que matam, aqueles que batem e matam em mulheres, que apedrejam, estão sendo convidados a morar no Brasil. Sim, e eles estão ganhando várias coisas gratuitas aqui, ó. Eles ganham alimentação, moradia, trabalho, documentação, tudo gratuito para virem morar no Brasil e começar um projeto de expansão. As vítimas do Império Americano não podem vir para o Brasil, senão é uma espécie de invasão islâmica, e o Lula, né, ele aproveitando esse sentimento de extrema-direita, seria o grande fiador da dominação muçulmana do Brasil. O Alexandre Danieli chegou mesmo a dizer que o filho de imigrantes palestinos cristãos no Brasil, o Marcos Feres, era um candidato islâmico infiltrado pela esquerda no país. Muçulmanos no Brasil. Então, pessoal, esse aqui é o Marcos. Ele é um dos líderes do movimento palestino-muçulmano no Brasil. E ele acaba de se filiar ao Partido Comunista Brasileiro e deve ser candidato a deputado. Ou seja, os muçulmanos, como já fizeram na Europa, vão começar a fazer no Brasil, vão começar a lançar candidaturas. Mas vamos a algumas outras mentiras do Alexandre Danieli. Com 1,5 milhão de muçulmanos crescendo rápido, média de 8 a 10 filhos por família, risco real de práticas como o apedrejamento de mulheres aqui em breve. A religião que mais cresce no Brasil não é o Islã, é o neopentecostalismo. Esse neopentecostalismo nas favelas brasileiras cria justamente as no-go zones que o Alexandre Danieli denuncia nos seus vídeos na internet e que perseguem pessoas que são católicas e de religiões de matriz africana nas favelas. A ameaça de um fundamentalismo religioso no Brasil, diferente do que diz o Mariner mentiroso, não é o Islã, mas o neopentecostalismo. Então, assim, há todo um ecossistema da militância anti-islâmica do Brasil. Você tem a participação de brasileiros que se alistam no exército americano, que invadem países islâmicos e depois voltam para produzir conteúdos contra os refugiados vindo desses países no Brasil, ou seja, essas pessoas só têm o direito a morrer ou viver no inferno que esses invasores criaram em seus países. Vejam só esse PL do deputado príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O projeto é totalmente são, porque ele reitera o que de fato já está na Constituição, destaca a importância dos nossos direitos fundamentais, direitos das mulheres, das crianças, de fato evita a escravidão, evita a opressão de vários setores não religiosos ou até mesmo outras religiões, garante a liberdade religiosa. Então é exatamente isso que a Constituição do Brasil fala. Mas essa organização islâmica, ela quer promover a lei da Sharia no Brasil. Então ela protocolou este parecer ou esta ameaça para a Câmara de Deputados e a Câmara agora está reticente em fazer tramitar esse projeto da lei de Sharia. E aí temos agora Alexandre Danieli falando que esse PL precisa ser aprovado para impedir a islamização do Brasil. Mês passado no Brasil aconteceu um projeto muito sério no Congresso Nacional e ninguém percebeu. O deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança botou o projeto em votação anti-Sharia Law, as leis da Sharia do islamismo, para que no Brasil nunca tenha a lei da Sharia. E adivinha o que aconteceu? O projeto foi arquivado. Então existem pressupostos mentirosos. 1. Não há islamização do Brasil em curso. 2. Não há uma massa de imigrantes muçulmanos vindo para o Brasil para tomar o país. E 3. Ignora-se qual é a religião que está crescendo e praticando mais intolerância religiosa no Brasil. E 4. Essas pessoas trabalham de forma coordenada. O deputado propõe a lei, o influenciador anti-muçulmano cria o pânico. E assim, você tem um cenário perfeito para esses crimes de ódio que vocês vão ver sendo aqui relatados. Dentro do ônibus ela já começou a me encarar. Quando eu desci do ônibus ela começou por trás de me xingar. Quando eu entrei na rua da minha casa, ela já veio puxando a minha roupa. Aí ela jogou a bolsa no chão, na rua, e já começou a me atacar. Aí separaram. E na hora que separaram e jogaram ela pra fora de casa, ela continuou a xingar. Sempre falando mulher bomba. Sai do meu país! Sai do meu país! Sai do meu país! Eu sou brasileiro! Eu sou brasileiro! Nosso país está sendo invadido por um milhão de bomba! Liberado, esquartejado!
que mataram criança, adolescente, mosquito, são miseráveis. Então é isso, pessoal. Se você ficou até aqui, eu queria pedir uma coisa pra você. Vão no perfil do Alexandre Daniele e denunciem por propagação de notícias e informações falsas. Então vamos lá denunciar na plataforma ao máximo este perfil para que ele pare de demonizar e criar pânico moral no nosso país. Bom, eu vou mostrar para vocês algo que eu fiquei chocado. Tem um líder muçulmano já no Brasil, esse cara tá até popularzinho aí nas redes sociais, e ele fez um react a um dos meus vídeos, e falando do primeiro candidato a deputado que eles vão ter, né, pelo Partido Comunista Brasileiro. Mas isso não é tão importante, que eu sabia que ia acontecer, mas o mais importante, olha os comentários. Enquanto tá passando esse vídeo aqui, eu vou postando os comentários para vocês de quantos brasileiros estão apoiando os muçulmanos no Brasil e como eles também são da esquerda brasileira. Defendem comunismo, defendem muçulmanos, então assim, tá bem distinta essa pulverização no Brasil, né? Quem é direita é a favor da Bíblia, de Jesus Cristo, das igrejas católica, protestante, pentecostal, e quem é da esquerda é dos muçulmanos. E então, veja aí, que coisa de louco. História Islâmica com Mansur Peixoto.